Bom, gente, logo no começo do curso, quando eu estava falando de estados estacionários, né, eu já disse que se eu tenho um conjunto gigante de sistemas idênticos, por exemplo, um monte de oscilador harmônico todos iguais, ou um monte de partículas presas a um poço infinito, todas iguais, né, e que estejam no mesmo estado, com a mesma função de onda, psizão de x e de tempo, né, quando eu meço, naquela ocasião eu falei a energia. Quando eu meço a energia, eu obtenho um dos valores da energia do estado estacionário, aquelas soluções da equação de Schrödinger independente do tempo, aquelas energias que apareciam lá, né? Na verdade, isso pode ser generalizado para qualquer observável Q. Então eu preparo uma série de sistemas idênticos, todos no mesmo estado psi, tudo bem? Que é a solução da equação de Schrödinger, né? Para uma condição geral, com condições iniciais e tudo, né? Daí eu meço um observável Q, tá? E de novo, né? Cada medida que eu fizer, eu vou obter um valor diferente para o valor medido, que eu estou chamando de Qzinho. Então, Qzão é um observável, é alguma grandeza física, mensurável, um observável Q, e Qzinho é o valor que eu meço. Tá? E cada vez que eu medir isso em sistemas idênticos, eu vou obter um valor diferente. Pode ser que seja o mesmo em alguns casos. A gente vai ver que isso acontece mesmo. Em alguns casos vai dar o mesmo valor. Mas, em princípio, existem várias possibilidades. Tá? Essa é a chamada indeterminação da mecânica quântica, que é um dos princípios fundamentais. Tudo bem? O princípio da indeterminação ou da incerteza está relacionado à incerteza também. Então, uma pergunta que a gente pode fazer aqui é se é possível preparar um sistema. Preparar significa deixá-lo em um certo estado, psi, uma função de onda, né? Tal que qualquer medição de um observável Q, não é que seja todos os observáveis, de um observável que eu escolhi. Tá? Qualquer medição que eu fizer nesse observável escolhido resultará na mesma medida Qzinho. Será que é possível fazer isso? Esse não seria um estado indeterminado, seria um estado determinado, né? Já que eu tenho a certeza de medir sempre o mesmo valor de um observável qualquer que eu escolhi. Certo? A gente já viu, né, como eu estava falando antes, sem ter demonstrado nada, que se o sistema se encontra em um dos estados estacionários, psi-n, né, que são soluções da equação de Schrödinger, separável, né, separando variáveis, uma medida da energia total sempre resultará no valor En correspondente a psi-n. Então, se a partícula está em um estado estacionário, e não uma combinação linear de estados, se ela está em um dos estados estacionários, esse estado é um estado determinado, é um estado estacionário. Quando eu meço a energia do estado, psi-n, eu obtenho sempre En. Tudo bem? Esse é um exemplo, né? Para um observável energia total, né? Mas eu quero agora falar de qualquer outro observável. Outro observável qualquer, tá? Que são? Bom, para um estado determinado, portanto, já que eu meço sempre a mesma coisa, né? Eu tenho um estado determinado, eu meço o Q, obtenho o Qzinho. Então, o valor esperado de Q é o Qzinho, né? Então, o valor esperado de Q, que está aqui, é igual ao Qzinho, já que sempre que eu meço a mesma coisa. Portanto, ele tem que ter variância zero, né? A média, ou seja, o valor esperado tem que ser Q, e a variância tem que ser zero, já que não pode ter nenhum desvio do valor medido. Portanto, a variância, que é definida assim, ou assim, né? Tem que ser igual a zero. Tudo bem? Então tá aqui, ó. A variância é o desvio da média quadrática. Tudo bem? É desvio da média ao quadrado, né? Melhor dizendo. Ou melhor ainda, né? A média do desvio da média ao quadrado. Tá? Como está aqui, ou aqui é a mesma coisa, já que o valor esperado de Q, né, é o Qzinho. Ou, usando a definição de produto interno, né, isso daqui tem que ser igual ao sanduíche do operador aqui, Q, operador menos Qzinho ao quadrado, que é o que aparece aqui, sanduichado entre os psis. Então eu estou pensando em um estado psi qualquer, tá? Não é um estado estacionário não, tá? É um estado qualquer, um estado psizão genérico em que a partícula pode se encontrar. Tudo bem? Agora pensa o seguinte, ó, se o Q é um observável,
Então o Q chapéu, que é o operador que representa o Q, é um hermitiano, né? Então o Q chapéu é hermitiano. E também o Q chapéu menos o Qzinho, já que subtrair uma constante, né, de uma coisa não altera a hermitianicidade dessa coisa, né? Faz sentido? Se não faz, dá uma pensada, tá? Então, Q é hermitiano porque Q representa um observável e, portanto, também é hermitiano o Q menos uma constante, tá? Subtrair uma constante não altera o estado de ele ser ou não hermitiano. Tudo bem? Então, eu sei que eu posso passar o Q menos Q para qualquer lado aqui do produto interno, né? Aqui eu tenho 2Q menos Q, né? Duas vezes a aplicação de Q menos Q. Esse quadrado significa isso, né? Aplicar Q menos Q duas vezes. Mas eu posso passar ele para o outro lado. Então eu passo aqui para o outro lado um deles, ó. Tá? Porque eu sei que é hermitiano, isso é exatamente igual. Tá? Então a variância é igual a esse bicho todo aqui, que tem que ser igual a zero. Tá? Agora, o produto interno de alguma coisa é zero, por ela mesma, né? O produto interno de uma coisa por ela mesma é zero, só se essa coisa for zero. Né? F, produto interno com F, é zero, só se F for zero. Né? A gente viu isso em 2 vídeos atrás. Tá? Quando a gente falou das definições e propriedades de produto interno e espaço de Hilbert. Foi o primeiro vídeo dessa série de formalismo, parte 1. Tá? Portanto, né, se isso daqui é zero, isso aqui é igual a isso e o produto interno é igual a zero, significa que isso tem que ser zero. Q menos Qzinho, psi, tem que ser zero. Ou aplicando a distributiva e passando para o outro lado do sinal de igual, eu tenho essa equação aqui, ó. Q aplicado à função de onda do estado que eu quero achar que seja determinado tem que ser igual a um númerozinho Q, que é o valor esperado, né, do operador Q nesse estado psi, vezes o próprio psi, tá? Qzão psi igual a Qzinho psi. Tudo bem? Então tá aqui, né, o que a gente achou para estados determinados. Um estado determinado de um operador precisa satisfazer essa condição. Então eu tenho o operador, eu tenho aqui o estado determinado, eu tenho que saber qual é o valor de Qzinho e qual é esse estado psi, né? Se você se lembrar da álgebra linear, você não vai gostar muito, né? Você não gosta muito de lembrar disso, mas não tem como evitar, né? Quem se lembra de álgebra linear sabe que essa equação aqui é a equação de um problema de autovalores e autovetores, tá? Ou seja, um operador ou uma matriz vezes um autovetor, ou o que eu estou chamando aqui de autoestado ou autofunção, né? O autovetor é o psi, e o Qzinho é um autovalor, tá? Então eu preciso resolver essa equação para achar os estados determinados de um operador. Achar o psi, que é o estado determinado, e o Qzinho, que é o autovalor desse estado, né? E o estado determinado eu vou passar a chamar agora de autoestado, ou autofunção, ou autovetor também, se você quiser, tá? Qualquer um dos três serve e são sinônimos, tudo bem? Apesar de autovetor, você está forçando um pouco a linguagem, né? Porque não é vetor bem aqui, são funções, mas tudo bem, né? Autoestado ou autofunção é preferível, mas autovetor é aceitável. Ok, resumindo em palavras, né? Estados determinados são autofunções do operador que você quer, né? Tudo bem? Então, para achar os estados determinados de um operador que você escolheu, você tem que achar as suas autofunções e também os autovalores, né? Eles são intrinsecamente relacionados por essa equação aqui em cima, tá? A gente viu um exemplo, né? A equação de Schrödinger tem essa cara, H psi igual a E psi. É a mesma cara aqui de cima, trocando o operador Q pelo hamiltoniano. Então, a equação de Schrödinger, independente do tempo, nada mais é do que uma equação de autovalores e autovetores. A função de onda psi é o estado determinado, ou autofunção, ou autoestado, e a energia E é o autovalor do hamiltoniano. Então, fica de novo a palavra-chave, né? A energia é um autovalor do hamiltoniano. Tudo bem? Bom, aqui eu já falei, né? A gente chama o conjunto de autovalores de qualquer operador de o espectro desse operador. Tá? A energia é o espectro do hamiltoniano. Todas as possíveis energias, né, ou autoestados, autovalores do hamiltoniano, energias E, formam o espectro do hamiltoniano.
tá? E tem uma outra definição que eu gostaria que vocês lembrassem, é que se duas ou mais autofunções compartilham o mesmo alto-valor, a gente fala que o espectro é degenerado, tá? Então, se um alto-valor pode ter várias autofunções, esse é um alto-valor degenerado e o espectro é degenerado, tudo bem? Agora, se cada alto-valor tem só uma autofunção, esse espectro não é degenerado, é não degenerado, certo? Então, eu vou fazer exercícios no próximo vídeo a respeito disso, tá? Então, até daqui a pouco.